Olá, está no ar mais uma Além dos Fatos. Uma boa noite para você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. Nosso programa está no ar, você pode participar e interagir em nossas redes sociais. Hoje nós iremos falar sobre a paz interior. Será que tem alguma relação com os conflitos políticos e sociais que enfrentamos também? Para falar sobre esse assunto, receberemos aqui a internacionalista Suad Nasser. Tem música com o cantor Ralph Welton e a mensagem especial do pastor Gilson Brito. O Além dos Fatos está no ar. E você já pode participar e interagir em nosso Facebook, está aparecendo na sua tela. Fala, dá sua opinião sobre o tema de hoje. Você acha que a paz interior está diretamente relacionada com os conflitos políticos e sociais que enfrentamos em nosso dia a dia? Passa lá, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, também não perde tempo, @Além dos Fatos NT. Se por acaso perdeu alguns dos nossos programas, acesse o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. E eu não poderia iniciar o nosso programa sem mandar aquele velho abraço para você que está do outro lado da tela, que nos acompanha e interage em nossas redes sociais. O primeiro abraço vai para São Bernardo dos Campos, do campo aqui mesmo em São Paulo, para Eliette Gonçalves Moreno. Tem a Edna Rodrigues também, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Anísia Maria de Matos, de São Sebastião, São Paulo, ó, litoral norte aqui, belas praias. Para Leandro Lopes também, de Ipueiras, Ceará. Você quer receber abraços? Passe em nosso Facebook, está aparecendo na sua tela mais uma vez, facebook.com/Além dos Fatos. Uma imagem chocou o mundo nas últimas semanas, a imagem de uma criança de 5 anos que passou por um ataque terrorista. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a internacionalista Suad Nasser. Suad, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda ao Além dos Fatos. Boa noite a todos. Suad, por que essa imagem chocou tanto o mundo? Justamente pelo fato de ser uma criança, né? Só que não é só uma criança, são milhões de crianças passando por isso todo dia, no Oriente Médio, na África, na América do Sul, aqui mesmo no Brasil. Então, eu acho que é bem mais profundo do que isso. Mas, no caso, é porque o menininho estava tão empoeiradinho, todo ensanguentado, machucadinho, e parecia se sentir tão só, né? Porque nem chorar ele não chorava. Eu acho que foi isso que chocou mais o Ocidente, digamos assim. Há uma identificação com a cena, até mesmo com o impacto sobre a situação desse povo que vive em meio de um conflito, assim, no meio de um conflito político e social? As pessoas param um pouco para pensar, mas essas crianças nasceram na época da guerra. Se ele tem de 4 a 5 anos de idade, a guerra já tem 5, quase 6, ele não conhece outra situação senão a guerra. Senão um conflito, né? Então, de repente, é justamente o fato dele não chorar, porque ele está tão acostumado com o bombardeio que para ele aquilo já é normal, não assusta mais. As pessoas se chocaram muito porque são ocidentais se chocando. Nós, brasileiros, não estamos acostumados a isso. A gente está acostumado a ligar a televisão todo dia e ouvir assassinaram alguém, mataram a mulher de alguém, ou fulano matou a própria mulher, ou o filho também, mas a gente não está acostumado com guerra. Nós não temos isso no nosso dia a dia, né? Quem sabe por isso nos chocou tanto. Agora, como que é a formação, por exemplo, de um ser humano, né, que não conhece a paz, que vive nasceu no meio do conflito, né? Você sabe que tem vários estudos a respeito que esses traumas, assim, seja eles de guerrilha, guerra internacional, guerra civil, guerra urbana, parece que depende muito não só do trauma que a pessoa sofreu. Existem pessoas que não ficam marcadas para o resto da vida. E parece que tem um fundo aí, os estudiosos dizem, de cultura, estabilidade familiar e até mesmo etnia e religião. Suad, vamos dar uma pausa na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Além dos Fatos. Hoje estamos falando sobre paz interior e estamos recebendo aqui a internacionalista Suad Nasser. Agora, o sistema político opressor, né, que essas pessoas vivem, reflete na paz interior delas?
essa criança, no caso, né, que a gente está tirando essa criança como exemplo, reflete não na paz interior, porque eles têm a religião para eles é algo muito forte e muito estável. Então você percebe que muitos deles matam em nome de Deus, né? Então evocam Deus e matam. E para eles a religião é algo muito sólido, é algo que está por trás, alicerça, apoia, e a família também. Tanto que essas famílias que ainda estão naquela região são todos rebeldes e estão sendo atacados pelas forças do governo. Agora, o conceito de paz, ele varia de nação para nação, Suade? Depende de legislação, da cultura? Não é tanto a legislação. O que ocorre é... Eu vivi no Oriente Médio nos anos 80, de 80 a 90, mais ou menos. Paz para eles não é não estar em guerra. Eles conseguem estar em guerra e estar em paz. Porque, suponhamos, o bairro tal vai ser bombardeado hoje. Eles avisam. Então, já que vai ser bombardeado, eu não vou para aquela região hoje. Eu espero, amanhã. Amanhã estão bombardeando em outro local, aí eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer naquele outro bairro. É uma região que vive em guerra constantemente. O sinônimo de paz para eles é algo diferenciado. Você encontra paz dentro da família. O que pode ser ali é insegurança e não paz, né? Eles têm a falta de segurança no dia a dia, mas não a falta de paz interior. Agora, como que foi para você, né, viver no Oriente? Você não nasceu num contexto de guerra. Como foi para você estar nesse contexto onde você não tinha total segurança? Como que foi? Eu tinha familiares que estavam servindo na época e iam para a guerra e voltavam no final de semana ou quando eram liberados para folga, né? A gente vivia normalmente, você aprende a conviver com isso. O que ocorre é que existem certos parâmetros que você tem que seguir, porque senão você vai para a prisão, né? Senão você é o inimigo. Então, se você seguir de acordo com o que está sendo pedido naquela região, está tudo ok. Agora, quais são os princípios para uma nação viver em paz? Existe uma regra, uma forma de uma nação viver em paz? Nós optamos pela democracia, né? Mas existem vários tipos de democracia. Apesar de nós não termos guerra no Brasil, nós estamos passando por uma situação que é praticamente uma guerra civil. A falta de segurança hoje no Brasil está fazendo com que nós não saibamos quem é a pessoa que cruza com a gente na rua hoje. Então, nós estamos em guerra. Hoje, no Oriente Médio, falar em paz é algo muito ambíguo, você não sabe o que é aquilo. No dia a dia você está guerreando, mas você não guerreia com o seu vizinho, você não guerreia com a sua família, você não guerreia com a pessoa que está passando fora na rua. Você está guerreando com um inimigo que tem nome, tem etnia, ele tem exatamente a ideia fixa que ele quer tomar aquele local. E tem as forças que estão bombardeando. Aqui, na nossa região, você não sabe quem é o seu inimigo. Então, para você, paz interior aqui no Brasil, ela quase que inexiste, porque você não sabe se vão invadir tua casa também, você não sabe se você vai ser atacada na rua. É algo que faz que nós não estejamos em paz também. E assim são eles. Só que choca mais a gente porque não faz parte do nosso dia a dia bombardeio desse tipo. Agora, para você, Suade, o que é paz? Para mim? É não ter nenhum problema, seja ele de que natureza for. Então é difícil, porque a gente certamente vai enfrentar vários problemas no dia a dia, né? Não necessariamente uma guerra, mas os conflitos que a vida traz naturalmente. Quando eu vivi no Oriente Médio, uma coisa que não estava sempre em voga era a segurança. Você tem segurança o dia inteiro. Você não tem roubo, você não tem assassinato. Quer dizer, hoje já é diferente, né? Mas na época não tinha. Então, segurança você tinha em qualquer lugar onde você andasse. Então, você andava em paz. Não estava dentro do centro da cidade, onde eu morava, em Damasco, não tinha guerra. Bom, hoje eu não caminho em paz na rua, eu estou sempre alerta, né? Hoje você não está em paz porque você não sabe o que vai ocorrer por parte do governo, você não sabe o que vai ocorrer por parte da sua profissão, você não sabe o que vai ocorrer com a sua família. Então, você não está em paz nunca. Sempre você está... Nesse mundo todo, esteja onde estiver, você não está em paz. A não ser que você saia e vá para um lugar isolado e viva só como um ermitão. Acho que aí você está em paz também. Agora, Suade, existe um povo que tem a cultura da paz, que cultiva a paz, que educa as crianças a viverem nesse caminho? Existe sim. A gente vê lá pro lado do Oriente, Extremo Oriente, né? Não Oriente Médio. O Oriente Médio está sempre em guerra, né? Mas o Extremo Oriente, principalmente nesses países como Japão,
Você hoje, ultimamente, tá sendo colocado muito em voga um país chamado Butão, onde o índice de felicidade é o que interessa. Não interessa se você tem dinheiro, se você tem uma grande profissão, se você está feliz com seus bens materiais. Aqui no Ocidente, você tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É levado em consideração uma série de fatores. Se você tem uma condição de vida melhor, até quantos anos aquela pessoa chegou, se ela já está aposentada, se vive bem, a qualidade de vida. Lá, não. Lá, o índice, o IDH, que nós temos aqui, lá é o índice de felicidade. Se promove muito mais a felicidade, a paz interior, do que a parte material e de bem-estar. Mas essa paz, ela é cultivada na família ou o sistema também, o governo incentiva? O governo incentiva justamente porque o governo ele promove um bem-estar tanto religioso quanto espiritual para que a população se sinta em paz e viva cada vez melhor e feliz. Muito bom, quero agradecer a participação da Suad Nasser. Então, a paz para você, viu, Suad? Igualmente, a paz para todos. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E ele já está aqui, Pastor Gilson Brito. Boa noite, tudo bem? Luciana Santana, boa noite. Primeira vez que ele me chama assim pelo sobrenome, viu, gente? E boa noite para você que está em casa. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Pastor, o que é paz para o Senhor? Oh, paz é algo maravilhoso, né? Não há palavras para descrever. Eu penso que a gente precisa ter bem na mente, no coração, essa ideia de que paz não é apenas ausência de guerra, né? A verdadeira paz, ela não está ligada apenas à questão de circunstâncias favoráveis. Se você tem a paz que depende das circunstâncias externas favoráveis, essa é uma paz muito superficial. A verdadeira paz, a paz perene, aquela que vem de Deus, é a paz interior, né? A despeito da realidade externa, você interiormente está bem, está em paz, porque você está centrado em Deus. Essa é a verdadeira paz. A Suad acabou de falar, inclusive o povo do Oriente, né, mesmo em um conflito civil, eles têm a paz. Tem, e não são poucos, é verdade. Eles vivem ali em conflitos permanentes, né? Mas muitos desses são homens e mulheres realmente tementes a Deus, que estão no meio do conflito, mas ligados ao Senhor, eles têm paz no coração. Ok, então temos abraços, pastor, Sempre, hoje? Sempre, né? Vamos lá. Tem que ter abraço, senão o pessoal reclama, A sua viu, pastor pergunta e a Gilson? minha resposta já são tradicionais. Tem que Todo ter mundo sempre já sabe que abraço. você vai dizer assim, tem abraço? Eu vou dizer sempre. Então vamos lá. Abraços para Roseli de Andrade, de Itapajé, no Ceará. Abraços para Dilza Fonte Silva, de São Luís, no Maranhão. Para Uirandê Gomes, de Bangu, no Rio de Janeiro. Também para os amigos Alexandre e Carol, lá de Caruaru, no Pernambuco. Terra E boa, ainda... conheço Caruaru. Um abraço Eu também pro pessoal conheço. de Caruaru. Tem a Feira da Sulanca lá. É verdade, o jeans é forte, muito forte a produção Verdade. do jeans. Então, abraço para Alexandre e para Carol, que são lá de Caruaru, no Pernambuco, e também para Delma Grace Felipe, de Marilândia, no Espírito Santo. E agora vamos de música, então? Vamos, você esqueceu do presente, Ah, né? é verdade. Não, antes da música tem um Que presente. primeiro você diz assim, tem abraço, depois você diz assim, e o presente. E o presente, pastor? Então, segura Tem aqui. todo um script aqui, né? Tem. Então, vamos lá. A gente não pode deixar de oferecer esse presente. É a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você realmente quer ter paz nesse tempo tão conturbado, tão difícil, então busque a Deus. Busque a palavra do Senhor. E a revista Verdades para o Tempo do Fim é uma forma que a Novo Tempo encontrou de direcionar você para a Bíblia, explicar, ensinar a Bíblia para você. Portanto, peça a sua revista, a gente lhe manda de coração, é presente. E como é que faz para receber? Tem a pergunta de como faz para receber também, viu, gente? É só acessar o nosso blog, novotempo.com/além dos fatos. Se por acaso você não tem acesso à internet, é só ligar aqui para a Novo Tempo também. O número é, produção me ajuda, operadora 12 21 27 31 21. É só ligar e o presente vai chegar em sua casa. Chega 0800 lá de graça, não é? Acredite, e muitas pessoas, milhares de pessoas pelo Brasil e mesmo no exterior têm recebido esse material, têm estudado e têm realmente aprendido grandes verdades da Palavra de Deus através da revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você não tem ainda, peça que a gente lhe manda. É isso aí. E agora, daqui a pouquinho, o pastor Gilson volta com a mensagem da noite, mas tem música com o cantor Ralph Welton.
sonda-me, ó Deus, vê meu coração, livra-me de uma vez de mim. Sem tua presença, onde posso ir? Sem teu Espírito em mim, quem sou? Apenas pó e barro, apenas carne e osso, sem ser habitação plena do teu querer. Envolve-me em teus braços, refaz em mim teus traços. Desesperadamente imploro, por favor, sopra em mim, ó Consolador, ouve o meu clamor e sopra em mim. Leva-me ao lugar onde tu estás pra ser teu inteiramente e teu, meu Senhor. Apenas um escravo, refém dos seus pecados, vivendo à luz de ser aquilo que não sou. Envolve-me em teus braços, refaz em mim teus traços. Encarecidamente imploro, por favor, sopra em mim, ó Consolador, ouve o meu clamor e sopra em mim e leva-me ao lugar onde tu estás pra ser inteiramente teu, meu Senhor. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. E eu leio para você o texto que está no profeta Isaías, capítulo 26, verso 3. Está escrito assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Que essa bendita paz, paz perfeita, paz que vem de Deus,
possa de fato estar agora no seu coração, na sua vida, na sua família, enchendo, preenchendo, completando aí toda a sua casa e toda a sua vida. Oh, como o Senhor é maravilhoso, não é? Quando nós confiamos nele, andamos nos seus caminhos, então nós recebemos a sua bendita paz. E assim nós voltamos, depois desse rápido intervalo, com o seu programa Além dos Fatos. E é sempre bom falar com você, é sempre bom estar na sua companhia, estar entrando na sua casa e participando da sua vida. Vamos orar juntos, para em seguida nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, a unção do Espírito, a compreensão da palavra, a direção do Senhor nós pedimos e nós te agradecemos na certeza destas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Ok, eu convido você então para o Evangelho escrito por João. Se você tem aí a Bíblia, se você costuma acompanhar a leitura do texto, vamos ao Evangelho escrito por João no capítulo 14. João, capítulo 14, o nosso verso será o 27. Um detalhe apenas para a gente entender aqui o contexto em que esse verso 27 está inserido. Os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João são considerados o discurso de despedida de Jesus dos seus discípulos. O mestre sabia que o momento de seu sacrifício estava muito próximo, então ele vai agora, num tom de despedida, dizer palavras muito carinhosas, muito gentis e confortadoras aos seus discípulos. No capítulo 14, a gente vê logo no início, Jesus, ele apresentando para os discípulos a bendita esperança, de que ainda que eles seriam, a partir daquele momento, separados, a separação não seria definitiva, pelo contrário, a separação seria temporária. Então, nosso Senhor coloca no coração dos seus discípulos a esperança e a certeza de que um dia, por seu poder e graça, ele e seus discípulos, e é claro, todos os filhos de Deus de todos os tempos, de todos os lugares, estariam finalmente reunidos, estariam juntos, em definitivo, no eterno reino de Deus. Quando você continua a sequência aqui do capítulo 14, você vê Jesus mais uma vez confortando os discípulos e dizendo para eles a respeito da vinda do Consolador, o Espírito Santo. Jesus chega a dizer que sua partida para o céu é benefício para os discípulos, porque quando Cristo vai, então o Espírito Santo vem, o Espírito desce, o Espírito vem para confortar, para guiar a igreja, para consolar a igreja. E finalmente no verso 27, que é o que eu leio agora, Jesus deixa a sua paz com seus discípulos. Está escrito assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, eu gosto tanto dessas palavras. Quando Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou. É claro que o Senhor aqui está falando de paz no sentido de paz interior. Esta paz que de fato nós temos, nós recebemos do Senhor. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz que nós temos é aquela que vem de Deus, como fruto de nós estarmos em harmonia com o Senhor. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você e eu estamos justificados através da fé, ou seja, nós pecadores, somos declarados justos por Deus, porque pela fé nós nos apropriamos dos méritos de Cristo, nós aceitamos a graça de Cristo. Então é por isso que Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé, e assim nós temos paz com Deus. Nós que antes, como pecadores, estávamos em desarmonia com o Senhor, agora nós estamos pela fé, através do Senhor Jesus Cristo, em harmonia com Deus. Nós temos a paz de Deus, nós somos justificados pela fé. O nosso passado de pecado e culpa foi colocado ao pé da cruz. O nosso futuro de ansiedade,
de medo, de temor, ele é colocado na presença do Senhor, e aí nós passamos a crer que esse bendito Deus, ele guia o nosso futuro, ele cuida de nós, não precisamos temer nada. E quanto ao presente, é claro, a presença do Senhor constante conosco, até porque Jesus, antes de ir, disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que nós temos paz com Deus, porque o nosso passado está perdoado, o nosso futuro está aos cuidados do Senhor, e no presente nós temos a própria presença do Senhor através do Espírito Santo nos guiando. O povo de Deus está em paz com Deus. Quem está em paz com Deus tem consigo a paz de Deus, a paz que vem de Deus. Quem está em paz com Deus recebe essa bendita paz que vem do Senhor. Eu quero pensar um pouquinho com você no aspecto. Vamos imaginar assim que um dia você está em casa e vamos imaginar assim, você resolve ir ao médico, tá bem? Você resolve fazer um check-up. Pensou em cuidar melhor da saúde e você vai ao médico. Faz uma bateria de exames e depois você se assenta com o seu médico para que ele possa analisar os exames. E você, digamos, é uma pessoa assim como eu, de meia idade. E depois que o médico analisa todos os exames, ele olha para você, dá um sorriso bem legal e diz assim: olha, tenho boas notícias para você. O seu coração é como o coração de uma criança. O seu sangue está limpinho, está perfeito. Você não tem problema de colesterol alto, de triglicérides, você não tem nenhum outro problema de saúde, não. Olha, eu estou impressionado com os seus exames, você é uma pessoa muito saudável, você vai viver muito. Que tal essa notícia? Muito boa, não é? E digamos que você seja casado. Como está o seu casamento? Olha, só love, só amor. Um cônjuge muito fiel, carinhoso para você, um cônjuge compreensivo. O seu relacionamento é o relacionamento dos sonhos de todo casal. Que tal? Tá bom assim? Tá muito bom, não é? E os filhos? Os seus filhos são lindos. Eles são extremamente educados, eles são estudiosos, responsáveis, eles são... O que mais que eu poderia dizer desses seus lindos filhos? Além de serem lindos, de serem educados, de serem estudiosos, eles também são muito obedientes. E tem uma coisa que de repente você é um cristão e está pensando: pastor, acima de tudo, o meu desejo é que meus filhos sejam fiéis a Deus, pois os seus filhos são. Os seus filhos são aqueles meninos assíduos na casa do Senhor, que começam o dia estudando a Bíblia, meditando no Senhor e procuram viver de acordo com a vontade de Deus. Olha que filhos maravilhosos, hein? As pessoas olham para os seus filhos e pensam: oh, como eu gostaria que os meus fossem assim. Que tal? Está muito bom, não é? Com saúde, casamento perfeito, filhos maravilhosos. E quanto à questão financeira, isso não é problema. Quando você vai ao seu banco, onde você tem sua conta, o gerente falta-se deitar no chão para você passar por cima dele. Mas isso também já seria demais. Mas tudo bem, ele estende um tapete vermelho para você passar. Você tem muita moral lá no banco, você tem muita moral com o gerente, porque, é claro, você tem muito dinheiro depositado ali, muito dinheiro aplicado ali. Você não tem nenhum problema financeiro. Dinheiro não é problema para você, dinheiro é solução. Inclusive, com seu dinheiro você ajuda muitas pessoas, além de dar muito conforto, estabilidade e tranquilidade financeira para sua família. Que tal? A coisa está boa, não está? Me diga, é possível assim ter paz? Então, vamos só para completar o quadro. Você agora está em sua casa. Sua casa é aquela casa com a qual você sonhou por muito tempo, mas agora você construiu. A casa é linda. Todo mundo que vai à sua casa diz: mas que bom gosto. Olha que casa ampla, que casa confortável. Vocês pensaram em tudo. A sua casa é muito linda. Você tem um jardim maravilhoso na frente de casa. E tem uma varandinha assim, onde você inclusive prendeu uns ganchinhos de rede. Gosta de rede? Não sei, talvez você goste. Eu gosto de dar uma balançadinha lá, não de passar a noite dormindo na rede, mas dar uma balançadinha ali em algum momento eu gosto. Então vamos supor que você goste também, e você coloca lá uns grampos de rede, não é? E coloca a sua rede, e você deita na rede e se balança, bem ali tranquilão na sombra. Aí uma pessoa que trabalha para você vem, se aproxima e diz assim:
Você gostaria de uma água de coco geladinha e tal, e você diz, eu quero, mas eu quero no próprio coco. Ó, é muita onda, né? E a pessoa vem com um coquinho gelado, canudinho, e você fica ali balançando suavemente na rede, tomando sua água de coco, pensando no seu cônjuge, só love. Pensando nos seus filhos, que são lindos e maravilhosos. Pensando na sua saúde, coração de criança, olha que beleza. Pensando na sua conta bancária que está assim, transbordando de tanto dinheiro, você não sabe mais no que aplicar. Olha só que vida, que vidona, hein? Que moleza. E está ali balançando na rede. Está em paz? Oh, provavelmente você está em paz. Provavelmente você vai estar tranquilão, vai estar na boa. Mas que tal a gente mudar agora um pouco a situação? E calma aí, não se desespere não. Mas você foi ao médico. Um tempo depois, e o médico olha e diz assim, surgiu aqui um probleminha, a gente tem que fazer uma biópsia. E uns dias depois ele diz assim, você está com câncer. A gente tem que iniciar um tratamento rápido de químio e radioterapia. Agora complicou, não é? Claro que eu não desejo isso para você. Nós só estamos aqui fazendo uma ilustração. Aqueles seus filhos que são lindos e maravilhosos, um dia, infelizmente, acontece um acidente e você perde um deles. Isso dói muito. E o outro se desespera, se revolta e cai no mundo das drogas. Surge um revés financeiro. Os seus investimentos, eles fracassam. E, de repente, você perdeu todo aquele dinheiro que estava aplicado lá no banco. Quando você vai ao banco, o gerente nunca está. Na verdade, ele está lá no fundo, escondido. É que ele não quer falar com você. Ele não tem o que dizer para você. Ele não tem mais condição de fazer nenhum empréstimo para você. Que situação triste, hein? E o casamento? O casamento se desfez. O seu cônjuge se envolveu com outra pessoa, traiu você e vocês se divorciaram. Tudo mudou, não é? Tudo mudou de uma hora para outra. Não tem mais dinheiro, inclusive a casa onde você morava, tão linda, tão maravilhosa, você já vendeu para pagar parte das suas dívidas. E agora você não tem mais aquela casa, não tem mais o cônjuge e os seus filhos. Um faleceu e o outro está perdido no mundo das drogas. Você está lutando contra um câncer. Que situação? Pode imaginar uma situação dessa? E aí a pergunta é, e a paz? Continua tendo paz? Para onde vai nossa paz nessa hora? Pois eu quero dizer para você, por mais estranho que isso possa lhe parecer, e eu lhe falo isso em nome do meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo com todas essas circunstâncias tão desfavoráveis, se de fato você está justificado pela fé e em paz com Deus, você permanece tendo no seu coração a paz que vem de Deus. Eu não estou dizendo que você vai estar alegre, claro que não. Eu não estou dizendo que você vai sair por aí festejando, claro que não. Vivendo um momento tão difícil financeiramente, tão difícil em relação à sua vida sentimental e amorosa, tão difícil em relação aos seus filhos, tão difícil em relação à sua própria saúde física, claro que você não vai estar sorrindo, claro que você não vai estar festejando, claro que você não vai estar por aí fazendo festa. Porém, se você de fato confia no Senhor, se você tem a paz de Cristo no seu coração, então você não vai perdê-la, mesmo em circunstâncias tão adversas. Sabe por quê? Porque a paz do cristão não depende das circunstâncias externas. A nossa paz não depende dos outros, a nossa paz depende da nossa ligação com o nosso Senhor. E se nós não perdemos nossa ligação com o nosso Senhor, então nós não perdemos a sua bendita paz. Está escrito, carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. As circunstâncias externas podem mudar, mas nosso Senhor não muda. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e Ele o será para sempre. Foi nosso Senhor Jesus também quem disse, está lá em João capítulo 16, verso 33, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz, disse Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você compreende o que Jesus está dizendo com essas palavras? É como se ele dissesse assim, olha, não se iluda, não se engane. Este é um mundo de aflições, de dores, de tristezas e de problemas. Eu sei o que é isso aí, porque eu estive aí, eu vivi aí, eu sei o que vocês estão sujeitos a passar.
No mundo passais por aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como foi que Jesus venceu o mundo? Com sua paz. Por isso que ele diz assim, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. As aflições do mundo são certas, mas a paz do Senhor também é certa para aqueles que buscam o Senhor. E a grande mensagem desse verso aqui, dessas palavras de Jesus, é que sua paz é maior do que as aflições do mundo. As aflições são certas, mas a paz de Deus também é certa. As aflições são grandes, mas a paz de Deus é muito maior. Por isso que Jesus diz, eu venci o mundo. A ideia é assim, se você tem minha paz, você vai vencer o mundo, não tenha medo. Oh, louvado seja o Senhor. Eu quero compartilhar algumas palavras com você agora, do apóstolo Paulo, que estão na carta aos Filipenses, capítulo 4. Alguns aspectos que têm a ver com essa bendita paz de Deus que você e eu, nós todos podemos ter. Carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Observe que alguns aspectos que vou aqui mencionar, eles conduzem à paz de Deus. E outros aspectos aqui citados, eles na verdade são o resultado dessa paz de Deus que nós temos no coração. Filipenses capítulo 4, primeiramente verso 4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quem tem a paz de Deus no coração, tem alegria. Ainda mais, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aqui é um outro aspecto. Aquele que tem a paz de Deus, além de ter alegria, tem moderação, tem equilíbrio, tem domínio próprio. Oh, isso faz tanto bem na vida, não é? Quer ver mais? Seguindo a leitura, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aqui eu vejo dois outros aspectos importantes. Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando você tem a paz de Deus no coração, ainda que, é claro, você está sujeito a alguma ansiedade, mas nós não temos aquela ansiedade doentia. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. Quem tem a paz de Deus experimenta tranquilidade. Essa é a ideia. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque você e eu lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, crendo que Ele cuida de nós, então nós experimentamos essa bendita tranquilidade. E ainda aqui no verso 6 que nós lemos, Paulo diz que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aqui está um ponto importante, a oração. A oração que é uma experiência diária e contínua daquele que pela fé está ligado ao Senhor. Eu gosto de um pensamento de Philip Keller. Ele diz assim, a oração tranquiliza o coração, fortalece nossas decisões e nos conduz a um contato pessoal com Deus, nosso Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Orem ao Senhor, orem com súplicas, fazendo pedidos ao Senhor, porque tudo que de algum modo relacione a paz de vocês é interessante, é importante para Deus. O Senhor não se sobrecarrega com os nossos pedidos. Não importa se aquilo que está nos afligindo é algo grande ou algo pequeno, se nos aflige, então importa para o Senhor. Levem suas súplicas ao Senhor, diz Paulo, mas é claro, levem também suas ações de graças. Apresente seus agradecimentos ao Senhor, faça isso. Oração, fator que coopera para que nós tenhamos essa bendita paz. E ainda vai mais, olha, agora no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus quer dizer a paz que vem de Deus, a paz que Deus concede aos seus filhos. Paulo diz assim, paz que inclusive excede todo o entendimento. Essa paz está acima da compreensão humana, está além da compreensão humana. Como alguém vivendo uma situação tão desfavorável
pode ainda assim ter paz. Como explicar isso? Para o homem é muito fácil ter paz quando suas circunstâncias externas são favoráveis. Porém, essa paz de Deus independe das circunstâncias externas. É por isso que Paulo diz assim: esta paz excede todo o entendimento. Não há como explicá-la, mas louvado seja o Senhor, porque há como sim experimentá-la. E só aqueles que experimentam essa paz é que podem, é claro, entendê-la, podem vivê-la. A paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A promessa aqui é de que, quando nós temos a paz de Deus, então nosso coração e nossos pensamentos, nossas afeições, bem como também os nossos próprios pensamentos, nossa mente, eles estão protegidos pelo Senhor. É uma promessa de proteção para aqueles que têm a paz de Deus. E vai mais. Agora no verso 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. E no final do verso ele diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando a paz de Deus está em nós, nós temos pensamentos bons. Pensamentos puros, bons, são produzidos em nós. E vai mais, olha aí. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. O Senhor estará com você, estará comigo. O Deus da paz, quando nós procurarmos praticar aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós vimos, que vem do Senhor. A prática da palavra me faz experimentar a paz de Deus, assim como para isso também coopera a vida de oração. E eu ainda vejo mais aqui agora, a partir do verso 10, Paulo expressando sua gratidão para com aqueles irmãos de Filipos, da cidade de Filipos. E eu posso mencionar aqui que gratidão é uma das características daqueles que estão com a paz de Deus no coração. E no verso 11 ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui eu já vejo contentamento, caracterizando a vida daqueles que têm a paz de Deus. E agora no verso 13, para finalizar esse texto, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. É a confiança no Senhor, que é a base, que é o alicerce da genuína fé, da genuína experiência com Deus. A confiança no Senhor. Já dissemos isso aqui, inclusive num programa anterior, não é? Fé é muito mais do que pensamento positivo. A fé bíblica tem a ver com confiança no Senhor. E confiança em Deus é um ato de entrega ao Senhor, com convicção plena de que Ele cuida de nós. Esta confiança é o alicerce para que nós experimentemos a genuína paz, a paz que vem de Deus. Eu quero ainda dizer para você algo mais. Aqueles que têm a paz de Deus, eles se tornam divulgadores da paz. Poderia dizer, eles se tornam pacificadores. E agora cito Jesus, Mateus 5, verso 9, lá está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que têm a paz do Senhor no coração, eles não somente vivem essa paz para si mesmos, mas eles transmitem essa paz. E eles procuram pacificar aqueles que porventura estejam em guerra, em conflito, em combate. Sim, os que têm a paz de Deus promovem a paz. Eles são pacificadores. Os pacificadores são aqueles que promovem o encontro daqueles que se desencontraram por alguma razão. Os pacificadores são aqueles que unem aqueles que se separaram. Esses são os pacificadores. E Jesus diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque quem age assim está fazendo a própria obra de Deus. Está imitando o seu Deus, está imitando o seu Pai. Isso nos identifica com o nosso Pai, ser um pacificador. Isso nos liga a Deus, isso mostra que nós estamos ligados em realidade ao Príncipe da Paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Palavras bíblicas, né? Palavras abençoadas. Isso é o que eu desejo para você, para a sua família, para a sua casa. Continue confiando no Senhor, andando com fidelidade nos caminhos do Senhor. Peça ao Senhor que lhe ajude a desfrutar essa bendita paz. O mundo está em guerra, o mundo está em conflito e os conflitos estão por todas as partes. Mas você e eu não precisamos nos preocupar com as circunstâncias externas. Se pudermos melhorá-las, ótimo. Mas se a gente não tem como modificá-las, peçamos a Deus que nos ajude, a despeito da realidade externa, vivermos uma realidade interna diferente, desfrutando essa paz interior, essa paz que vem de Deus. Vamos ouvir então agora o Ralph e o Elton cantar e em seguida volto com você. A cruz se ergue e sobre ela se revela dor e angústia suportados pelo amor. Criador e criatura separados pela culpa que o pecado decretou. Sopra o vento, carregando a opressão. Leva o pó que encobre o rosto da omissão. E em 3 dias o universo silenciou, para enfim ouvir a voz do seu Senhor. Ninguém pode deter, seu poder é sem igual. Todos irão saber que Ele... Eu não sei, é claro, o que você está vivendo nesse momento. Talvez eu esteja falando para alguém que está num momento de paz, de alegria, de contentamento, de realização, de gratidão, porque as coisas estão indo muito bem, você está feliz, você está interiormente feliz, exteriormente também, sua vida vai bem, mas eu sei que posso estar falando para alguém que nessa hora esteja assistindo, ouvindo essa mensagem a respeito de paz e pensando assim, como eu gostaria de tê-la, como eu gostaria de desfrutar essa paz interior, mas infelizmente eu não tenho. Tenha calma, volte-se para o Senhor, confie no Senhor. Como eu disse há pouco, talvez você não consiga resolver os seus problemas, talvez você não dê conta de resolver essas questões externas que estão tirando sua paz, que estão deixando você triste, abatido. Mas uma coisa você pode fazer. Você pode resolver a questão interna. Pode sim. E o caminho não é outro senão buscando ao Senhor. Volte-se para o seu Criador, para o seu Deus, creia. Você e eu, nós todos fomos criados pelo Senhor. Este universo maravilhoso que está diante dos nossos olhos não é obra do acaso, como alguns dizem e pensam. Isto é criação divina. E este Deus Criador, que inclusive mantém o universo, Ele se interessa por você e por mim, creia nisso. Volte-se para a palavra do Senhor e procure conhecer quais são os planos, os propósitos, os ensinos do Senhor. Quando você se conectar com o seu Criador, então você se resolverá consigo mesmo. E você terá uma outra visão do mundo externo, da realidade exterior. Você verá inclusive os homens com outros olhos, com os olhos de Deus. Quando você estiver pela fé ligado a Deus, você se verá e verá os outros com os olhos do Senhor. Então você terá muito mais esperança, muito mais confiança. E é aí que nasce a bendita paz, a paz que vem de Deus. Eu quero ler para você somente esse verso e orar. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo
3, verso 16, está escrito assim: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Que o Senhor da paz lhe dê paz em todas as circunstâncias. Volte-se para Ele, confie nele, una-se a Ele em oração, estude sua palavra e creia. É possível ter paz interior, mesmo que a gente viva exteriormente em conflito, tenha problemas. Confie no Senhor. Vamos orar. Ó Deus, Pai querido, nesse momento eu te imploro, Senhor, sobretudo, pelos teus filhinhos que estão participando desta oração e estão tristes, estão infelizes, estão em conflito, não apenas exterior, mas interiormente, se sentem vencidos, derrotados e arrasados. Ó Deus, toma esses teus filhinhos nas tuas mãos, Pai, revela-te a eles, concede-lhes a tua paz, a paz que vem do céu e que excede todo o entendimento. Te peço, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Está escrito: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Obrigada pela companhia. Até o próximo Além dos Fatos.